Bom dia, meu caro Edevilson, tudo bem? Bom dia, Edilei, bom dia, Valdomiro, Rodrigo. Bom dia, Cogic. O nosso amiguinho aqui com o Felipe. Sempre um prazer estar aqui nos microfones da Rádio Cidade. E realmente a chuva assim acabou pegando, né? Tá por enquanto um pouquinho abaixo da projeção, né? Então as previsões indicavam entre 90 e 180 milímetros. Estamos com 73,6 aqui em Brusque, então estamos chegando perto dos 90. A previsão indica ainda chuva até hoje à noite, início de amanhã, né? Claro que depois vai ter atualizações ainda. E felizmente pelo espaçamento dela, né? A gente acabou tendo menos problemas, né, do que era até aguardado, né? A gente chegou na sexta-feira a fazer uma mobilização do GRAC, né, junto com o prefeito, o secretário de obras, né, principalmente, né, o secretário de obras, o secretário de comunicação e assistência social, né, um contato mais direto, e depois com os demais membros do GRAC, né, de forma online, diante da previsão que tinha, né? A previsão ela indicava uma preocupação maior, principalmente para o Alto Vale, né, que acabou se confirmando, mas pegando mais a região norte ali do Alto Vale e Planalto Norte do estado, né? Então, e também o extremo do litoral norte, né, lá em Joinville, que chegou até alagamento já no sábado pela manhã. E para nós, felizmente, né, o rio ele acabou, pelo espaçamento da chuva, acabou se portando, né, dentro da normalidade, apesar que agora durante a noite teve uma elevação considerável, né? Em Vidal Ramos, na primeira estação, chegou a registrar 2,52 metros, e em Botuverá está estabilizando agora com 3,11 metros, né? Deve estar entrando em recessão agora nesse momento que a gente está falando, e aí a gente vai conseguir fazer uma projeção um pouco mais acurada, né? 3,30 seria nosso limite para fazer a projeção, né, em Botuverá. A princípio a gente está trabalhando com uma possibilidade, né, do rio chegar a 4,10 metros, início da tarde, por volta da 1h30 da tarde, e com isso não chega a sair da calha aqui nos pontos normais, ali debaixo da Ponte Estaiada, né? Mas há uma possibilidade de sair ali atrás do loteamento Santa Mônica e EMA 2, né, que até mostrou na imagem antes, justamente que é um ponto onde a cota ferida é de 3,76, mas ela sofre muita interferência dos ribeirões, né? Então a gente não tem uma certa acurácia de pegar um evento que foi só o rio Itajaimirim, né, de chegar a botar água ali. Então isso vai ser colocado à prova possivelmente hoje, né, com a diminuição da chuva. Agora, qual é a previsão para a semana? Tem já indicativo? Pode ter uma chuva essa semana? Tem previsão para a semana. Previsão de chuva tem quase para a semana toda, né? Uhum. Então, acho que só na quinta-feira, se eu não me engano, que não tem indicativos, né? Mas a previsão, né, do tempo indicam volumes bem menores do que esperados para o final de semana, né? Então, está saindo agora essa área, né, de baixa pressão, está deslocando para o oceano, né, junto com o restante da frente fria que passou. Mas a gente está sofrendo agora com o efeito de circulação marítima, né? Então, que deve chover aqui nas cidades próximas do litoral hoje, amanhã, né? Talvez na quarta-feira. Ou seja, existia uma preocupação grande e no fim não se refletiu. Isso. Felizmente não se refletiu. Isso mesmo. Foi mais ou menos isso. Que é uma preocupação, principalmente em virtude dos volumes, né? Então, se a gente se confirma os 180 milímetros, né, a gente teria muito mais problemas, né? Com certeza. Essa chuva agora, nesta época, ela é um pouco atípica, né, Cogic? Eu não lembro, assim, de um... Claro, pelo menos não muito próximo agora, de um ano que nós tivemos um período de tanta instabilidade como nós estamos tendo aqui agora. O que aconteceu? O que está acontecendo? Então, a maior parte dos estudiosos atribui, né, as mudanças climáticas, né? Uhum. Então, a gente está tendo mudanças no nosso padrão de tempo, né? Então, nós éramos para estar entrando num período, né? A maior parte do pessoal que nos ouve, né, que já conhece aqui o clima da cidade, né, a gente é para estar num clima de tempestades de final de tarde, né? Sim, então, exato. As trovoadas, né, no final da tarde, né, as tempestades de verão. Estamos nos aproximando do verão, mas mesmo no verão a gente tem a possibilidade de passar de frente fria como foi agora no final de semana, só que tem sido um pouco mais corriqueiro, né? A gente trabalha que sempre quando está próximo das mudanças de estação, e a mudança de estação nem sempre é a mudança cronológica, né? Uhum. Ela é muito mais a mudança meteorológica, há um período de estabilidade, né? Então, praticamente todas as estações, né? Então, quando muda do verão para o outono acontece, quando muda do outono para o inverno acontece, né? E assim por diante. E agora estamos nessa transição de primavera para o verão, estamos nesse período também de uma certa instabilidade e afeta diretamente a parte de previsão do tempo. Né? Uhum.
Quando nós fizemos o convite para o Kujic vir aqui no programa, o assunto é evidente que a chuva, esse tempo e toda aquela previsão, né, de chuva forte, acabou levando que a gente converse com ele sobre isso. Mas tem a ver também o assunto, porque a ideia é falar sobre essa vinda de membros do Banco Mundial que estiveram em Brusque, conversando com o pessoal da Defesa Civil, com o prefeito, com membros do governo, para entender qual é a importância do investimento do Banco Mundial na construção da barragem de Botuverá. Bom, ô Kujic, o que você pode adiantar para a gente nesse contato? Porque a pergunta não quer se calar há muito tempo. Afinal, esse povo esse dinheiro vai estar ali à disposição, vão começar a obra. Você acha que na sua vida atual você vai conseguir enxergar essa obra pronta? Bom, eu tenho um certo otimismo, eu espero que sim. Mas em quanto tempo, Kujic? Então, a previsão com as mudanças ali, né, é que o projeto seja concluído em 2 anos depois do início. Então, 2 a 3 anos, né, após o início. Tá. Então, peraí. Então, tá certo. Então, em 2 anos depois do início. Isso. Então, a pergunta, eu vou refazer a pergunta. Qual vai ser o início da obra? A questão não é quando conclui, né? Mas acontece que a licitação está correndo ainda, né? Isso. Não, porque essa coisa... Não, mas já faz anos que está correndo. Já Discorreu, né? Parou de correr. Daí teve questões, pela questão legal ali, que referente ao parque do Itajaí, né? Então, agora... foi aprovada a lei na Câmara, né? No Senado já tinha passado, voltou para a Câmara dos Deputados e passou agora semana passada, né? Foi aprovada a nova delimitação do parque. Então, em teoria agora a gente não tem mais nenhuma questão legal que possa impedir o andamento da obra, né? Então, agora é questão do Estado, né? Correr a licitação, realmente contratar uma empresa que vai executar essa obra. É porque eu estou pensando, né? Aí vai ter a licitação fechada, mas aí abre o tal do prazo para recurso. Aí pode ter questionamento técnico. Tem, né? Aquela coisa de licitação, né? Que pode Sempre ter. tem. Até porque é uma obra grande. Gigante, né? Se a gente não é, entre barragem não é tão grande, mas se a gente pensar em região, né? Qual é o valor da obra? 130 milhões, se não estou O valor enganado. do Banco Mundial é 900 milhões, né? Mas é que o Banco Mundial, ele veio... A visita do Banco Mundial não é só para a barragem de Botuverá, né? Eles têm um projeto lá do Santa Catarina Mais Segura, Ser Mais Segura, que daí é 900 milhões para investir no estado inteiro. Sim, Então, sim. Mas, assim, depois a gente pode voltar a essa questão de prazo e isso que comentou o Rodrigo, que é sempre uma dúvida, né? O início da obra. Mas a ideia de começar não tem uma previsão, daqui a 1 ano, 2 anos, não tem uma previsão exata. Quando o secretário de Estado esteve aqui em Brusque, no ano passado, ali, pouco antes do período eleitoral, ele esteve aqui em Brusque, na CIB, e ele foi questionado sobre isso ali. Então, a expectativa é que esse ano, 2025, né, começando, né, corra essa licitação e essa obra possa ter início em 2025, né? É uma obra que para a população brusquense, né, ela é amplamente aguardada, né? Ela tem um efeito de redução de níveis muito expressivo para nossa cidade e que certamente, né, garante, né, a segurança para a cidade. Então, o pessoal acaba tendo, né, uma expectativa que essa obra saia logo do papel. Até porque é uma obra que está no papel há uns 20 anos já. Né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre a questão de obras. Estamos falando da questão da barragem. A barragem a gente sabe que é um negócio que, como você falou, 2 anos. Vamos botar com um prazo mais otimista, 3, porque tem as questões envolvendo licitação, possível recurso, assinatura de contrato, a ordem de serviço, tem várias situações que envolvem. Existe algum tipo de obra que possa ser feita na cidade para algum tipo de mitigação? Eu estou falando por quê, Kujic? Muito se fala sobre dragagem. Rio do Sul hoje está passando por dragagem do rio Itajaí lá. Tem máquinas lá que falam dragagem.
Eu não sei se isso é um tipo de obra que possa ser feita aqui em Brusque, em algum ribeirão, em algum rio, para pelo menos mitigar os efeitos, porque nós estamos falando em 2 anos, 3 anos. Ou seja, você não vai poder contar com a barragem nos próximos nesse período. Algum outro tipo de obra para mitigar pode ser feita nesse período? Então, para os ribeirões, a gente faz uma operação que é chamada Operação Primavera, né? Que é quando chega em junho, a gente faz uma vistoria nos ribeirões maiores da cidade, né? Nos principais, e faz o encaminhamento justamente para que tenha que seja colocada na programação, né? Essa dragagem, né? Na verdade, esse desassoreamento, né? Dos ribeirões da cidade. Que seria uma solução. Um desassoreamento, uma dragagem do rio Itajaí-Mirim, teria que ter um estudo hidrológico, né? A gente até levantou aqui na... Mas o governador chegou a falar, o governador chegou a falar em dragagem do Itajaí-Mirim, mas na região de Itajaí. De Itajaí, né? Sim, do território de Itajaí. Não sei se isso traz algum efeito para cá. Se for próximo do limite com a cidade, pode trazer, né? Até porque a nosso desnível em relação ao nível do mar é muito pequeno, né? Então, ali, por exemplo, ali no final do território de Brusque, né? É menos de 8 metros de desnível em relação ao nível do mar. Então, o desnível quase é muito plano. pequeno, quase plano. Então, teria que ser mais próximo aqui a Brusque para ter um efeito positivo para a gente. Nós estamos elaborando o PMRR e no PMRR a gente tem algumas ações que, independente de sair ou não a barragem, é interessante que elas ocorram, né, a médio e longo prazo, que vão também ajudar a mitigar, né? Então, por exemplo, a continuidade da Beira-Rio é uma obra que certamente ajuda a mitigar bastante os efeitos. Já, claro, a Beira-Rio, a previsão é que ano que vem tenha trecho pronto da nova Beira-Rio, né? Você é capaz de dizer qual é o efeito dessa nova Beira-Rio no que diz respeito à cota de enchente, por exemplo, nessas regiões aqui do centro para baixo? Porque aí vai ter que ser, acredito eu, a partir do momento que a Beira-Rio estiver pronta, você vai ter que refazer cota de enchente, né? Isso. A partir do momento que a Beira-Rio tiver a nova, pronta, né? A parte nova, a gente vai ter que aferir novamente ali naqueles pontos, né? O que acontece é que a gente até já levantou isso também, né? Aqui no Rádio Revista, é uma situação que, para a gente poder fazer uma boa acurácia essa cota de enchente, a gente precisa que tenha uma cheia. Então, a gente sabe, por exemplo, que a continuidade da margem esquerda, né, ali para a região da Santa Rita, Santa Terezinha, São Luís, teve uma representação, né, superior a 1 metro em alguns pontos. Então, ou seja, o rio antes pegava com 7 metros, agora tem que atingir 8 para pegar água. Então, teve um efeito positivo enorme para a região, né? Então, a gente tem uma expectativa que talvez a continuidade em sentido a Dom Joaquim, pelo menos no primeiro momento, não chegue a esses níveis, né? A níveis um pouco inferiores, pela diferença, né, de calha e área de espraiamento que tem, mas que também tem um efeito positivo. O Rodrigo falou em dragagem, mas foi falado no tal do piscinão ali no Steffen, aquela ideia que surgiu. Tem uma ideia de um parque alagável ali. Parque alagável. Isso ainda existe projeto, tem realmente é algo que enquanto a barragem não sai, é um instrumento para aliviar essa situação, para de certa forma salvar, assim, você acredita nisso? Quanto a sair, teria que ser uma conversa mais direta com o pessoal da gestão, né? Mas tem projeto? Mas tem uma expectativa, assim, de que aconteça. Tem um pré-projeto disso aí? Não tive conhecimento, né? Tem uma ideia, né? Tem uma ideia, né? De um esboço lá do que seria feito. Esse parque alagável, que capacidade você acha que teria de ser o quê? 1 milhão de litros, 2 milhões de litros? Tem que analisar no projeto daí, né? Porque isso tem várias questões que podem ser implementadas que vão ter um efeito diferente, né? Se faz só o piscinão e vai deixar ele ali, ele vai ter um efeito. Se vai ter uma comporta, ele vai ter um outro efeito. Se vai ter uma operação dessa comporta, ele vai ter um outro efeito. Mas, de modo geral, esses piscinões, essas lagoas de contenção, elas são muito mais para o efeito de enxurrada do que de enchente. Enchente você acha que não resolve? É porque nós temos um efeito de enchente que a nossa enchente ela acontece principalmente por causa das águas que chove na cabeceira. Então, Vidal Ramos, Presidente Nereu e Botuverá, né, são as cidades que mais influenciam.
no rio a gente tem um efeito disso, evidentemente, né? Porque o rio ele pode estar com volume maior ou menor quando essas águas chegarem, e aí vai interferir, né, na cota que o rio vai atingir. Então, por exemplo, se a gente for pensar em enxurrada, é interessante que a gente tenha essa área de amortização, que retém essa água, para que não alague outras áreas. Se a gente for pensar numa situação de enchente, é interessante que essa água flua o mais ligeiro possível, não fique armazenada, justamente por uma eventual cheia do rio, onde o rio ele vai impedir que esses ribeirões transbordem, de repente essa área possa receber, né, servir como área de espraiamento do rio Itajaí-Mirim. Então o efeito dele para enchente é muito pequeno. Agora falando sobre eu quero voltar sobre o negócio da dragagem. Um dos efeitos que a enchente do ano passado trouxe, por exemplo, foi aquela rua da Cristalina, que ela acabou cedendo, né? Que depois ficou uma parte até ilhada lá, depois foi feito aí a correção. Foi feita a recuperação lá. Eu não sei se a recuperação ela é definitiva, enfim. Não, ainda não. Não, mas o que acontece ali é que os moradores falaram que assoreou de uma forma do lado de Guabiruba, que foi empurrando para a encosta. Eu digo, essas praias que foram formadas, praias entre aspas, isso não tem questão de se fazer dragagem, porque continua atacando aquela região da Cristalina por enquanto? Então, ali a gente reuniu lá, né, discutiu aquela situação. Essa formação de praias, ela é natural do rio, né? Porque ele vai, né, então na curva que ela é côncava, vai cavar, e na curva convexa, o rio tem menos velocidade, vai depositar o material. O efeito, às vezes, que se espera ali é que tirasse toda aquela areia que acabou acumulando ali e que o rio não batesse mais lá na encosta. Mas ele bate lá não por causa daquela curva, ele bate por causa da outra curva lá em cima que bate onde já é a encosta. Então não teria mais como retificar, digamos, acima daquela curva, nesse ponto específico, né? A retirada desse material, ele pode trazer um benefício? Traz, né? Sem pensar. Mas a gente sempre diz, tem que ter um estudo hidrológico, porque esse efeito de material que a gente vai tirar, ele não é assim tão grande se a gente pensar na área de espraiamento do rio, né? Então a gente vai tirar, digamos que a gente tira, sei lá, 10 mil metros cúbicos lá de areia, que é areia pra caramba, né? Mas 10 mil metros cúbicos na área de espraiamento ali representa quantos centímetros? Né? Será que chega a centímetros? Entendeu? Então, ou seja, você duvida de que essa seria uma alternativa para amenizar a situação? Não, tem que ter um estudo hidrológico que vai dizer o quanto que ela realmente vai ter de efeito. Né? Eu não duvido. Eu acredito que ela tem um efeito positivo, principalmente em cheias menores, né? Porque daí tu tens uma área maior de calha para essa água sair. Porque cada cheia que acontece vai trazendo vai trazer sedimentos. Mais sedimentos. Aí vai voltando. Quer dizer, é o tal do enxugar gelo, né? Porque não é uma coisa permanente essa... nós temos alguns pontos de extração, né? Então, às vezes, em vez de fazer ter que estudar também a questão ambiental, né? De repente, e aumentar os pontos de extração. Apesar de ter uma extração ali logo abaixo, né? Alguns 1 quilômetro e pouco, 2 quilômetros abaixo, tem uma extração de areia. Então, esse assoreamento que fica é justamente um efeito menor, né? Porque a extração de areia lá embaixo está tirando e a maior parte do sedimento vai parar lá onde já tem extração. Eu sou um leigo, mas assim, nós aqui somos leigos, mas uma coisa, os olhos não enganam, né? Esse rio já foi muito mais estreito. Já está muito alargado. Já foi muito mais estreito. À medida, então vamos lá, assim, por eu ser leigo, eu imagino que à medida que você vai extraindo, as laterais vão descendo, não tem mais sustentação, esse é um efeito negativo, né? Além da vegetação, se tem uma questão da física, você não tem mais sustentação, vai descer, é isso? Esse é um efeito negativo que a gente coloca, que por isso precisaria do estudo hidrológico, né? Talvez tu aumenta ou tu tira a base, né, do que seria o leito do rio ali. E aí, onde tem os taludes, eles vão ter esse efeito, né? Porque ele tende naturalmente a buscar estabilidade, né? Digamos, né? Até na minha fala para o Banco Mundial, eu coloquei isso, né? Então, os primeiros imigrantes chegaram aqui em Brusque navegando, né? Com uma embarcação de madeira remando o rio acima. Hoje, se a gente for descer para Itajaí, o barco tranca. Não, vai ter que descer do barco, dependendo do dia, para puxar o barco. Porque teve muita alteração ao longo do Itajaí-Mirim, com o passar dos anos, né? Então tem esse alargamento, então diminui, né,
o que a gente vê, né, de água no rio, tem a questão de assoreamento, tem a mudança, tem a retificação, que tudo isso influencia na dinâmica do rio. Então, muitas obras, principalmente quando mexe no fundo do rio, elas têm que ser precedidas de estudo hidrológico, né? Até porque não vai ser 100%, mas vai ter uma ideia realmente do que pode acontecer com aquele efeito, né? Do que a gente diz, não, vamos tirar aqui, vamos fazer essa dragagem que a gente acha que vai ter um efeito positivo e pode acontecer, né? De acabar solapando as margens. Então... Ô, Kujic, dessa reunião, o que você tira de positivo? O que exatamente esse pessoal que esteve aí, quando eles vêm, querem entender tudo a respeito da enchente, da situação de Brusque, assim como eles foram em Itajaí, não sei se for for aqui em Botuverá também, mas enfim. A princípio, eles, nessa comitiva que veio aqui na semana passada, eles passaram Ituporanga, Rio do Sul e aqui em Brusque apenas, né? Então, as 3 cidades apenas receberam a comitiva. Mas já tinha tido uma comitiva anterior, né? Não sei se foi esse ano, no final do ano passado, que esteve também na prefeitura, uma comitiva menor, né? E qual que é a principal curiosidade deles, né? Como é um investimento muito alto, né? 900 milhões de reais ali para o Estado, eles querem saber o que já tem sendo realizado, né? Aqui nas cidades, principalmente, né? O que já é realizado em relação à mitigação dos efeitos, para mitigar realmente os desastres, né, dos eventos adversos. Então, essa era a principal ideia. Então, eles vieram para conhecer nosso histórico de enchente, os históricos de intervenção que já teve no Rio, como funciona a atuação das defesas civis nesses municípios que passaram, né, qual que é a parceria que tem entre esses municípios com o Estado, né, para ver se não vai ser um investimento isolado, né? Então, se tem realmente uma parceria com o Estado, são as principais dúvidas que eles levantaram, né? A gente levantou, por exemplo, a questão da continuidade da Beira-Rio. Então, eles até se mostraram interessados ali com uma linha de crédito, né, que depois tem que ser estudada, né, para ver se realmente ela é atrativa, porque não é fundo perdido, né? O município vai ter que pagar, né? Então, as duas margens, esquerda e direita, ou só uma margem? Por enquanto, são aquilo que está em ideia, né? Então, seria o lote 3 da Beira-Rio, sentido Dom Joaquim, e uma possível abertura da Beira-Rio da margem esquerda em sentido Itajaí, né? Para melhorar, então, a vazão naquela área, principalmente final da Santa Terezinha e Limoeiro, né? Então, só que claro que isso são estudos a longo prazo, né? O Banco Mundial, esses 900 milhões é algo que já vem sendo discutido com o Banco Mundial há alguns anos, né? Só uma dúvida, Kujic, a questão da Limeira entra nesse estudo também, não? Então, a Limeira, os estudos já estão sendo realizados, né? Tá. Então, isso dali é uma questão que depois, finalizando os estudos, é parte do projeto que vai ter que ser analisado, né? Como é que vai ser executado isso dali. Então, para a Limeira, existem algumas ações que a conversa, né, com o pessoal da gestão que já tem a ideia, né? Então, por exemplo, a ideia de ter uma bacia de contenção, né, semelhante ao Parque Alagável do Steffen, ter na Limeira é algo um pouco mais concreto, né, de ser realizado. Tem a abertura de algumas pontes, né? Então, uma delas a gente até conseguiu com a Defesa Civil do Estado, que é a da Alberto Prete, que foi aí atingida pelos eventos 2022, 2021, né? E os posteriores também. Então, a substituição dela, a gente fez uma troca, né? Então, antes era para ser uma ponte ali, um pontilhão com 8 metros, e aumentar em 1 metro e pouquinho. Vai ser um pontilhão de 15 metros, que vai para 14 metros e 20 de área útil ali de vazão daquela ponte, que é um ponto de estrangulamento. Então, depois, claro, né, tem outras ações, né, que tem que ser realizadas, né, que aí os estudos vão acabar mostrando. Para finalizar da minha parte aqui, o prefeito eleito de Botuverá, que tem esse imbróglio lá, se ele vai assumir, se não vai, deu 2 declarações aqui na rádio sobre a barragem de Botuverá. Do ponto de vista dele, aquilo vai dar um prejuízo social para o município, né? E isso chegou a ser colocado em pauta nessa discussão com vocês aí? O Banco Mundial perguntou sobre isso? Tem alguma... Aqui em Brusque não. Não? Aqui em Brusque não, até porque
para nossa região, para Brusque, esse efeito ele é muito positivo, né? Não, mas eu digo, alguma coisa foi como, lá em Botuverá o prefeito lá está dizendo isso, né? Porque isso já é público, né? Sim. Então, a questão que... Não foi comentado sobre isso? Não, com o Banco Mundial não. Né? Não foi levantado. Não sei se, talvez, eles vão ter outras comitivas, né? Talvez seja levantado uma outra comitiva ou uma outra reunião. A pergunta é que dentro desse valor aí que está estipulado para a construção da barragem, tem algum percentual que é destinado para essa área social? Para os efeitos, para a consequência que vai ter a construção da barragem. Que, segundo o prefeito, a consequência dele é o número de pessoas que estarão trabalhando, habitação, a questão da saúde, para o atendimento dessas pessoas, educação, porque não sei que número, né? Mas assim, essas pessoas vão ter que estar morando em um lugar, vão ter família, etc. Então, não teve, pelo menos enquanto Defesa Civil, não teve nenhuma tratativa nesse sentido. Enquanto Defesa Civil de Brusque, né? Não sei como, enquanto Defesa Civil do Estado, né? Se teve. Para Botuverá, evidentemente que vai aumentar, né? Esse público e vai ter uma demanda, né? Em saúde. Então, não sei também até que ponto tem estudos ali que mostram qual vai ser o impacto, né? Então, porque hoje, por exemplo, ainda na fase de projetos e contestação de projeto, teria que ver qual que vai ser o tamanho dessa equipe e qual seria o efeito que isso vai ter, né? Nessas questões sociais que o prefeito eleito lá levantou, né? Também não sei até que ponto, né? Ele tem os dados para ser levantado ou se é apenas uma preocupação dele, né? Então, enquanto prefeito eleito, que é natural, né? Que ele tenha preocupação com o município. Mas a barragem, se a gente pensar, mesmo para Botuverá, ela traz efeitos positivos para Botuverá, né? Então, por exemplo, na enchente do ano passado, o centro de Botuverá teve parte do centro que foi alagada, né? Que com a barragem, esse efeito, se tivesse sofrido alagamento, não sei qual o efeito positivo que tem lá, né? Teria que analisar daí os estudos da região, mas, né, consideravelmente seria menor, né? Então, tem que botar isso na balança também, né? O efeito positivo que essa barragem traz e esse efeito negativo que é temporário, né? Supostamente temporário, que ela traz e o prefeito Botuverá vai ter que lutar, né, pelos interesses da cidade. Então, eu posso falar enquanto Brusque. Para Brusque é interessante a barragem,